Pronto. Aqui no Parque Ecológico, a gente não está conseguindo ter o retorno do áudio. Então, eu vou ficar utilizando o fone de ouvido agora no primeiro momento. E aí, no segundo momento, a gente tenta a lapela, só que eu não vou ter o retorno de vocês, tá bom? Mas é tranquilo. E aí, a gente vai já dar início. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu me chamo Monique, sou professora, né? Então, todos os semestres estamos juntos com o curso de medicina, para proporcionar esse momento, essa vivência, né, na aula de terapias injetáveis. Só que nos outros momentos, nosso momento é prático, né? É um momento teórico-prático, na verdade. Fazemos um acolhimento rápido no hospital simulado, né? E após esse momento nós praticamos. Eu acredito que com esse momento de pandemia, posteriormente, sim, com certeza teremos a oportunidade de conhecer o hospital simulado, de conhecer a prática que nós realizamos lá, que essa estrutura da Unicristos fica situado lá no campus Benfica, né, ali perto do Shopping Benfica, e o hospital simulado ele é multiprofissional. Como assim? Todos os alunos de todos os cursos fazem prática, fazem estágio lá no hospital simulado. Nós temos um total de 10 leitos de simulação, entre leito de centro cirúrgico, leito de UTI, leito de sala de recuperação, leito de urgência, leito obstétrico, leito pediátrico, leito de isolamento e leitos gerais. Temos enfermaria, temos lavatório, então é um momento em que o aluno ele tem a oportunidade de aprender e errar antes de ir para o paciente. Errar sim, porque na faculdade a gente tem esse ambiente seguro em que nós podemos errar. Não é com paciente de verdade, pode ser com boneco, pode ser com modelos, pode ser com atores, mas é um momento em que nós estamos seguros para fazer nossa prática, né? E poder aprimorar essa prática a qualquer momento, né, que seja necessário. Então, já estou junto com o curso de medicina há bastante tempo, né? Infelizmente, não é um momento presencial, mas vamos tentar aqui fazer da melhor forma possível, tá bom? Então, no primeiro momento, eu vou fazer uma apresentação da teoria para vocês, tá? E no segundo momento, nós vamos praticar, certo? Eu vou praticar no modelo e vocês vão observar. Gente, como o material da aula de hoje é um material sensível, pequenininho, que requer um foco de câmera e tudo, talvez a gente não consiga visualizar da melhor forma possível. Mas eu trouxe vídeos, né, em que nós já gravamos esse momento, já realizamos a gravação, então esses vídeos vão ficar com vocês. Já mandei, inclusive, os slides também para a coordenação da medicina, e eu acredito que vocês devam receber esse material. Link eu vou colocar aqui, tá lá no YouTube, lá no meu canal, me achando, né, a blogueira com canal no YouTube, mas é canal de aula, então não é nada chique. E eu vou colocar o link aqui para vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida, gente, chama aí no microfone, eu vou ficar olhando aqui o chat também, tá bom? Espero que a gente tenha uma manhã bem legal, bem produtiva e de bastante aprendizado, tá certo? Então, vou iniciar aqui a apresentação. E aí, qualquer dúvida, vocês podem estar chamando, tá bom? Compartilhar aqui minha tela para vocês. E aí, vocês podem escolher ver o professor ou a tela, mas é mais interessante ver a tela. Beleza. Gente, então vamos lá. Como chegou mais gente, né, depois,
Vou me apresentar de novo. Meu nome é Monique Mourão. Já vi até uma parente minha aí entrando, né? Não sei se é minha parente, mas se for, prazer. Sou enfermeira intensivista. Atualmente trabalho já há muitos anos aqui no curso de enfermagem, no curso de medicina, no curso de biomedicina. Faço parte da coordenação do curso de enfermagem e da pós-graduação, coordeno o Hospital Simulado e a pós-graduação em Clínica Médica e Cirúrgica. E também sou enfermeira assistencial do Hospital das Clínicas, da EBSER. Então, provavelmente, no futuro, a gente possa se encontrar aí nas residências, né, nos internato não, nas residências, a gente possa se encontrar, tá bom? E aí eu digo desde já, a nossa formação, a formação dos médicos, dos profissionais de saúde, atualmente nós precisamos fazer formação multidisciplinar, interdisciplinar, tá? E cada vez mais voltadas para a junção de todos esses saberes, porque o foco principal é o nosso paciente, tá bom? Então, atualmente, quando a gente fala de terapias injetáveis, a gente pensa muito em uma, duas, no máximo 3 categorias, ou 3 especialidades que possam estar atuando aí na parte das terapias injetáveis. O farmacêutico, ele tem alguma coisa a ver com a terapia injetável? Totalmente, ele que dispensa medicação, ele que dispensa toda essa parte da terapia medicamentosa. A enfermagem tem alguma coisa a ver com as terapias injetáveis? Sim, tem tudo a ver, porque a pessoa é a equipe que vai lá estar à frente da punção, né? E por que não a medicina? Será que a medicina está lá só para prescrever as terapias injetáveis e aí não faz mais parte desse processo? Será que eu, enquanto médico, não teria muito mais a agregar na minha equipe caso eu soubesse também terapia injetável e pudesse colaborar com a equipe? Né? Então, vez por outra, eu vou trazer aqui relatos para vocês relacionados à nossa prática multidisciplinar, né? Em que muitas vezes nós precisamos daquele apoio do colega médico, do residente, né? E que não tiveram a oportunidade de aprender, de ter uma boa formação nas terapias injetáveis. Então, enfocando essa parte da equipe multidisciplinar, né? Quem é que solicita o acesso ao paciente, o acesso venoso, né? Quem é que solicita? É o médico? É o enfermeiro? É o cirurgião? Né? Então, essa dúvida fica aí, para quem é essa solicitação de acesso? Gente, depende. Se for um acesso central, quem vai solicitar é o médico é a equipe médica assistente, né? E quem vai funcionar provavelmente vai ser o cirurgião, ou um residente de cirurgia, ou algum médico clínico que já tenha prática de acesso, né? Mas a própria equipe médica confia mais no residente de cirurgia, né? Se for um acesso periférico, depende o que esse paciente vai receber. Será que ele vai receber um sangue, uma plaqueta, um hemoderivado? Ou será que ele vai receber um soro, né? Se for, a gente vai selecionar em uma dose única ou ele vai ficar tomando aquele soro, né, por gravidade ou por bomba de infusão. Se for nesses casos, quem decide a solicitação do acesso, no caso, vai ser o enfermeiro e pode ser o médico também, né? E aí, quem é que decide o tipo de acesso? Quem decide o tipo de acesso é a equipe, porque a equipe precisa saber qual é o tipo de terapêutica que esse paciente vai receber. Será que ele vai receber um quimioterápico? E se ele for receber um quimioterápico, pode ser qualquer tipo de acesso? Tipo, pode ser um catetezinho aqui na mão, agulhado? Não pode, né? Então, quem decide o tipo de acesso é a terapêutica que o paciente vai receber. E aí, enquanto equipe, todo mundo decide qual vai ser o melhor tipo de acesso. O paciente, ele vai receber uma nutrição parenteral? Essa nutrição parenteral, ela tem uma osmolaridade maior do que 8? Sim. Se ele tem, então ele vai precisar de um acesso central. E aí já fica decidido que vai ter que ser chamada a cirurgia para funcionar esse acesso central. Se não for algo vesicante, algo que vai provocar algum dano no endotélio periférico do paciente, então quem vai decidir esse tipo de acesso vai ser a própria equipe de enfermagem, lógico, em conjunto com toda a anamnese e exame físico do paciente, tá? Então, é necessário, sim, que a gente trabalhe de forma
multidisciplinar na assistência ao paciente, principalmente nas terapias injetáveis, né? Aí eu pergunto a vocês, quem é o primeiro profissional a ser chamado na hora de funcionar um acesso periférico, né? Então, assim, a primeira pessoa, a primeira categoria a ser chamado não é nem o enfermeiro, não, é o técnico de enfermagem, né? Que é aquele profissional. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Gente, ó, eu acredito que tenha duas telas, uma tela com a professora e uma tela com a apresentação. Tenta dar uma olhada aí nas apresentações. Tem um S3 coordenação, que é a minha imagem, e tem o S3 coordenação medicina, que é a aula, tá? Então, deem uma olhadinha aí. Então, quem é o profissional principal a ser chamado? Primeiro vai ser o técnico enfermagem, né? O técnico de enfermagem, que é aquele profissional que vai precisar, que vai funcionar esse acesso. E se esse profissional não conseguir, se ele fizer uma tentativa e não conseguir funcionar aquele acesso? Bem, ele vai chamar o enfermeiro, é a próxima pessoa a ser chamada. E o enfermeiro, muitas vezes, ele não tem toda aquela experiência, aquela expertise em realizar aquela punção. E aí, ele vai ter que conseguir aquele acesso, né, porque o colega técnico não conseguiu, e pronto, o enfermeiro para bem aí na nossa prática do dia a dia. Se ele não conseguir funcionar esse acesso, a realidade atual é que ninguém mais é chamado, porque não está na cultura médica funcionar acesso. Mas qual é o motivo do médico só ser convidado para a punção de acesso central e somente o cirurgião, né? Então, será que eu, acadêmico de medicina do terceiro semestre da Unicristos, não teria também que saber funcionar acesso, porque eu posso a qualquer momento ser convidado pelo meu staff, pelo meu colega enfermeiro, pelo meu colega vascular, numa urgência, né, numa catástrofe lá no meio da rua, você está no SAMU, você está no ambiente pré-hospitalar e precisa funcionar o acesso, e aí? E se você não for cirurgião? Será que não seria importante você também saber funcionar esse acesso, né? Então, se eu não for fazer cirurgia, professor, eu nunca vou saber funcionar o acesso. Infelizmente, essa é a grande realidade atual dos residentes que chegam para a gente lá no hospital, né? O residente nunca nem viu um garrote, né? Vamos já ver o que é um garrote. Deixa eu ver se já tem aqui, tem. Professor, e dissecar a veia é só o cirurgião? Sim, é uma realidade de ser só o cirurgião, Guilherme. E assim, infelizmente, a dissecção venosa, ela é último caso, tá? Assim, quando o paciente não tem condições de acesso central e nem periférico, e aí o cirurgião vai dissecar aquela veia. Por que que é o último caso? Porque aquela veia ali, ó, tá perdida, ela não vai mais servir, né? Ela não vai mais ter serventia para o paciente. Então, dissecção venosa não é uma coisa legal, mas também é só o cirurgião que faz, tá bom? Então, é muito injusto para uma categoria de saúde, né, que não vai tentar a cirurgia, não saber funcionar acesso. E é isso que nós, equipe multidisciplinar que colaboramos aqui com o curso de medicina, pensamos, né? E eu preciso saber, eu, acadêmico de medicina, preciso saber funcionar. Gente, sempre que alguém quiser te proporcionar uma vivência e um aprendizado, queira, tá? Você precisa sim saber, ninguém sabe qual vai ser a sua atuação ali lá na frente, né? Ali numa urgência. Semana passada, a gente teve uma urgência, aliás, uma emergência na nossa clínica, em que a paciente precisou de uma gasometria. E aí o médico tentou, o médico assistente tentou, não conseguiu. O residente tentou, não conseguiu. Veio o outro residente, tentou, não conseguiu. Então, já estava assim, a paciente já estava no limite da dor, né, e sem conseguir funcionar, aliás, sem conseguir coletar essa gasometria. Então, quem foi chamado? A equipe de enfermagem. Então, foi eu que coletei aquela gasometria do paciente. Foi vergonha para a equipe médica? De forma alguma. Essa equipe não teve, foi treinamento. Então, quando a gente terminou a coleta, a gente se juntou lá. Gente, vamos aqui, bastava você funcionar, sentir a artéria aqui, o ângulo é esse, e da próxima vez eles conseguem. Então, ninguém está aqui para concorrer, a gente está aqui para somar,
tá? Então, a equipe multi está ali para somar. E você, sim, acadêmico de medicina, precisa saber funcionar uma veia, funcionar uma artéria, mesmo sem ser cirurgião, porque você está lá na equipe de saúde, tá? E você é muito útil para toda a equipe de saúde. E a gente não pode falar de medicamento sem revisar aqui os 9 certos, né? Então, esses 9 certos são as certezas que a gente vai saber antes de administrar uma medicação no paciente. Que são quais? Será que esse é o paciente certo? Vamos checar. Será que eu estou prescrevendo no paciente certo? Pode acontecer de, sem querer ali, eu troquei os prontuários na correria da residência, do internato, e eu prescrever algo num paciente totalmente diferente. Então, cheque sempre se aquele paciente é o paciente certo. A medicação, ela é certa? Ela está correta? E a dosagem também, ela está certa? Lembrem-se que a maioria dos medicamentos, aliás, a grande maioria dos medicamentos, eles são prescritos mediante o peso do paciente. Ah, mas a prescrição, sei lá, da noradrenalina é uma prescrição padrão, né? Sim, é uma prescrição padrão, mas vamos pensar aqui em outro tipo de prescrição, um antibiótico, né? Ou um antipsicótico. Eu vou precisar do peso daquele paciente. E se o paciente tiver um peso pediátrico, pode acontecer? Pode, só o que tem no Ceará é gente pequenininha, né? E a pessoa pode ter sim um peso pediátrico, uma altura pediátrica, e você vai ter que saber calcular essa dosagem correta para o paciente. Via de administração, se está certa, né? O horário e o tempo certos, a validade do medicamento, abordagem e registro certo, tá? Então, esses são os 9 certos que nós não podemos esquecer. A Laís está perguntando se tem como disponibilizar a aula. Laís, eu já enviei essa aula para o e-mail da coordenação, tá? Então, vocês peçam para eles disponibilizarem para vocês, tá bom? E aí, gente, esses certos, eles fazem parte, inclusive, da segurança do paciente, tá? Para que o paciente, ele receba todo o tratamento correto, tá bom? Então, é muito importante todo mundo conhecer esses 9 certos. Hoje, nós vamos aprender vias parenterais. O que significa parenteral? Enteral é a via em que eu administro medicamentos desde via oral até a via retal. Então, essa é a via enteral. Parenteral é lateral a enteral. Então, desculpa. Então, são todas as vias injetáveis, certo? Então, hoje nós vamos ver as principais vias injetáveis e vamos tentar aqui fazer a nossa prática de vias injetáveis. Professora, é a mesma coisa da prática? Gente, não. Eu acredito, professora Monique, acredito que vocês precisam vivenciar essa prática no campus do Hospital Simulado, né, lá no campus Benfica. Então, essa prática todo semestre acontece comigo, com pequenos grupos, a gente aproveita bastante, todo mundo treina, inclusive um escolhe um colega para funcionar o acesso, né, um escolhe o outro como cobaia, né, para funcionar o acesso, e é uma coisa que a gente nunca vai esquecer, foi a nossa primeira cobaia, né, de acesso. Mas na prática a gente só tem tempo de aprender a funcionar com catéter agulhado. Então aqui hoje a gente vai aprender outras técnicas também, tá certo? Então a via injetável, ela é conhecida como a via parenteral. Ainda tem gente chegando, vamos aqui, permitir a entrada. A via parenteral, tá certo? Então, a via parenteral, ela fornece uma via mais rápida, então o medicamento ele chega imediatamente no paciente. E aí a gente precisa lembrar que todo esse chegar rapidamente é chegar lá no coração, na via central. Então, eu preciso funcionar via periférica sempre no sentido do coração. Se eu for funcionar a mão, sempre vai ser no sentido do coração. Se eu for funcionar jugular, sempre vai ser no sentido do coração. Nunca, jamais funciona em jugular de baixo para cima, tá? Baixo para cima vai para onde? Vai para a cabeça. Né? Então, a medicação vai primeiro rodar ali nos vasos, né? Da cabeça, que não tá certo, tá? Nem toda medicação pode estar entrando, tá? Para a cabeça lá do paciente, e depois é que vai descer. Então, o ideal é sempre, o correto é sempre apontando para o coração, ok? Então, conceitos básicos, que algumas pessoas já sabem, mas é sempre bom a gente relembrar. A gente também utiliza a via injetável quando a via oral é contraindicada, né, favorecendo, assim, a absorção mais rápida. Quando é que a via oral é contraindicada?
paciente não consegue engolir, não deglute, né? Paciente está inconsciente, paciente tem alguma patologia gastrointestinal que contraindica, né, a absorção enteral, então a via parenteral ela vai ser escolhida, vai ser utilizada, tá bom? Então, primeiramente, nós precisamos conhecer os dispositivos. Quais esses dispositivos estão disponíveis para o nosso aprendizado? Vamos aqui conhecer primeiramente os tipos de agulha, tá? Então, aqui eu pedi para a coordenação separar alguns tipos de agulha para a gente visualizar no segundo momento, mas eu já trouxe aqui as fotinhas para a gente não perder tempo, tá? Então, existem as agulhas que eu vou falar aqui da numeração e depois a gente vai ver a foto desses tipos de agulha. A agulha 13 por 4,5 é aquela agulha pequenininha, marrom, que a gente utiliza para via intradérmica e subcutânea. Então, é conhecida como agulha de insulina, agulha de heparina, então é aquela menorzinha. A 25 por 7 ou 25 por 8 são aquelas agulhas que são utilizadas já para a via intramuscular e endovenosa, certo? Então, ela já é uma agulha maior e um pouco mais calibrosa. A agulha 30 por 7 ou 30 por 8 também são utilizadas, né, para as vias intramuscular e endovenosa, e a 40 por 10 ou 40 por 12 é aquela mais calibrosa, que ela não é utilizada para administração de medicamentos no paciente, ela é utilizada somente para aspirar medicações durante o preparo, exceto quando, muitas vezes, lá no SUS, na emergência, a gente precisa fazer gambiarra, tá? Então, eu lembro uma vez que eu estava lá no hospital de Messejana e o paciente chegou, ele estava muito desidratado, não tinha condições de acesso, e lá no hospital de Messejana não tinha aquela maquininha bem chique de acesso intraósseo, então a gente foi com a 40 por 12, a gente fez um acesso intraósseo, né, aqui na perninha do paciente, com a 40 por 12. Não é a indicada, tá? Então, só nas urgências a gente precisa ser criativo, mas, via de regra, ela só é utilizada para aspiração de medicamentos. E aqui tem a foto dessas agulhas, essas aqui são as pequenininhas, né? Então, até essa terceira aqui, ela pode ser utilizada para via intradérmica e subcutânea, tá? A partir da agulha 25 até a 30, ela pode ser utilizada, ela deve ser utilizada para administração intramuscular, tá bom? E a 40 por 12, que é essa grandinha aqui, a gente utiliza somente para aspiração de medicamentos. Érica tem medo de todas, né, Érica? Eu também tenho. A única agulha que eu não tenho medo é da agulha da tatuagem. Essas outras aí também, todas eu tenho medo, mas vamos lá, né? Todo mundo tem que enfrentar esses medos aí na hora da assistência. Gente, e é engraçado, né, a gente falar assim de medo, porque a gente tem medo e o paciente também tem, né? Principalmente dependendo de quem for levar essa agulha para ele. Já pensou você lá, né, todo bonito, elegante, paramentado, com toda a sua expertise, né, médica, mas aí na hora que você desencapa a agulha, você começa a se tremer. O paciente vai logo aumentar aquele medo, né? Então, professor, então não posso me tremer? Pode, você pode se tremer à vontade, mas não se trema na frente do paciente, certo? Porque aquilo vai tirar um pouco a confiança dele no profissional. Professora, qual delas é utilizada para fazer anestesia? Arthur, você diz anestesia hack? Se for, é um tipo diferente de agulha, é uma agulha de punção lombar. Ela não tá nem aqui porque ela é um pouco mais assustadora, tá? Ela é uma agulhazinha assim um pouco maior. A gente chama de agulha preta, tá? É a agulha diferente. Mas se for anestesia anestésico endovenoso, é utilizado o catéter não, aliás, o catéter agulhado que nós vamos já conhecer. Ela é bem grossa, porque ela não pode obstruir, né? Já é uma pontada bem, né? Dá até um pulo assim a função lombar. Então, ela não tem aqui para mostrar para vocês, mas nenhuma próxima oportunidade eu mostro para vocês, tá bom? Então, esses são os tipos de agulha. Gente, não decorem por cor, tá bom? Deixa eu pegar aqui só para eu mostrar para vocês.
Eu já vou deixar aqui próxima, porque aí eu já vou mostrando. Então, não decorem por cor. Ai, traz aí para mim uma agulha branca. Se for no SUS aqui de Fortaleza, você não vai encontrar nunca essa agulha branca. Então, não sei se vocês conseguem visualizar, mas essa daqui é a 40 por 12. Veja se vocês estão visualizando. Então, ela é rosa, tá? Então, aqui no SUS aqui de Fortaleza, ela é rosa. Então, não decorem por cor. Ela é bem calibrosa, não sei se vocês conseguem ver. Ela é bem calibrosa, tem um lumen bem calibroso, e a gente só utiliza para as medicações. Não dá para ver não, né, Dani? Então, a gente vai ter que fazer uma prática depois, tá? Então, vou mostrar aqui no próprio, pelo menos a cor, tá? Para vocês observarem. Deixa eu aproximar mais, porque eu estou no notebook. Então, ó, essa daqui, não sei se vai ter foco. É a 40 por 12, tá? Então, a 40 por 12, ela é bem compridinha, tá? E ela é bem calibrosa, que o lumen dessa agulha, inclusive, ela é bem perigosa, porque se você se machucar com essa agulha 40 por 12, ela vai ter uma concentração maior de produtos biológicos, né? Sangue do paciente. E aí você pode se machucar e adquirir doenças infecto-contagiosas. Então, essa daqui é a 40 por 12. Para comparação, gente, essa daqui é a 13 por 4,5, que é a agulha intradérmica ou subcutânea. Então, vejam aí a comparação dos dois tamanhos de agulha, tá? Então, olha aí o tamanho da 40 por 12 e o tamanho da 13 por 4,5, tá? E o que significa esses números, né? Gostei da pergunta, Nixon. Eu já trouxe até aqui, ó. O que significa esses números? Quando eu digo que uma agulha é 40, é porque ela tem 40 milímetros, tá? Ela tem 40 milímetros daqui para cá. E por 40 por 12, ela tem 1,2 de diâmetro, tá? Então, ela é quase uma faquinha mesmo. Inclusive, ela tem um bisel super afiado, que se eu passar aqui, eu me corto. Então, aí mostrando, vou até colocar aqui, porque vai que, né? Vai que o cão atenta e eu me corto mesmo. Então, esse tipo de agulha é como a gente conhece. Por que que é 40 por 12? Por que que é 30 por 8? É 30 milímetros de comprimento e 0,8 de diâmetro, tá bom? Então, vou deixar aqui no cantinho. Professora, qual é a de doação de sangue? Ela é a 40 por 12, tá? Só que ela é um pouco mais. Na verdade, não se doa sangue com agulha assim, ó, de ferro, tá? A doação de sangue, ela é com catéter flexível, que nós vamos já conhecer. Mas é um lumen similar a essa daqui 40 por 12, tá? Então, a pessoa lá do Hemoce, ela não enfia essa agulha toda de ferro no seu braço, não. Acho que até vara pro outro lado, né? Falando assim, igual o Matuto, se enfiar uma dessa daqui. Então, as agulhas siliconadas, boa, Sônia. As agulhas siliconadas, na verdade, são as agulhas de catéter flexível. Você introduz somente a pontinha e depois vai empurrando o silicone. Vou já mostrar para vocês, tá? Então, não vou enfiar isso aqui no braço do paciente, não, porque sai do outro lado, viu? Então, deu para entender, né, como é que é a questão das agulhas aí. Então, gente, essas agulhas a gente só vai utilizar para terapia intradérmica, tá, embaixo da pele, subcutânea ou intramuscular, ou para aspirar medicamento. Para punção venosa, não, tá? Isso daí é um aço inox. Então, se você for puncionar uma veia, você atravessa a veia e vai perder. Você vai só se frustrar, tá bom? Então, esse é o catéter não agulhado, ou catéter flexível, ou gelco, né? Só porque gelco é marca, tá? Então, a gente chama de catéter não agulhado. Só que, se eu chegar lá no hospital, numa emergência, eu disser assim, amiga, bem aí do almoxarifado da secretaria, por gentileza, me dê aí um catéter não agulhado. Ela não vai achar, tá? Ela não vai achar, porque ela não vai saber o que é um catéter não agulhado. Então, você peça um gelco, ou então um abocate, certo? E esse daí é o catéter flexível. E aí eu já trouxe aí as graduações do catéter flexível para vocês.
Quanto menor o número do catéter flexível, mais calibroso ele é. Então, o de doação de sangue, para quem perguntou, ou vai ser o 16, ou vai ser o 14, tá? Então, ele tem um calibre similar ao calibre da 40 por 12. Então, ele é bem, né? O João Davi está perguntando, as agulhas são escolhidas de acordo com o local de aplicação ou viscosidade do medicamento? Sim, principalmente com a via de administração, tá certo? Então, a gente vai já ver quais agulhas vão ser utilizadas para cada via de administração. E para o tipo de medicamento também, tá? Que existem medicamentos, como, por exemplo, me lembrei aí, a penicilina benzatina ou a temida benzetacil, ela não pode ser administrada no paciente com uma agulha muito fina, muito estreita, porque aquela penicilina ela vai cristalizar ao longo da agulha e você não vai promover a terapêutica ao paciente, tá bom? Então, vou mostrar também logo aqui o catéter não agulhado para vocês. Esse catéter que eu vou mostrar para vocês é um 20, tá? Então, coincide com o da foto de ser rosa, tá? Então, ele é o catéterzinho de silicone. Aqui, vocês conseguem ver? Deixa eu aproximar mais. É o catéterzinho de silicone, tá? Então, aqui ele está protegido pela capa, ó. Ele tem a capa, certo? Meu Deus, professor, o tamanho dessa agulha. O paciente pula logo para trás, viu? Com medo da agulha. Mas na verdade, gente, a única coisa que você vai introduzir na pele do paciente é mais ou menos até aqui, ó. Porque você vai introduzir na veia. Quando você introduz até uma certa quantidade no ângulo correto, você simplesmente retira a agulha e deixa o catéter na veia do paciente. E esse catéter aqui, ó, ele é flexível. Então, ele pode, inclusive, né, ser funcionado em articulações, tá bom? Ele é mais utilizado, esse tipo de catéter aqui, ele é utilizado para o paciente que vai ficar internado, que vai tomar mais medicações durante um certo tempo, tá bom? Então, vamos já ver mais. Falando um pouco das numerações desses catéteres não agulhados, ó, aqui na fotinha, né? Então, quanto menor o número, mais calibroso ele é. E vocês sabiam que quando a gente está, por exemplo, no atendimento pré-hospitalar, no SAMU, nessas ambulâncias de pré-hospitalar, o ideal é que o profissional que esteja lá se garanta na punção com o catéter 14, com o Gelco 14. Porque quando o paciente está lá no meio da rua, ele já deve ter perdido sangue, deve ter perdido líquidos, então ele precisa do mais calibroso possível para receber em grandes volumes, em grandes quantidades e rápido, tá? Soro e demais medicamentos. Então, o 16, geralmente adolescentes e adultos, pacientes que vão para cirurgia, quando vai infundir grandes quantidades de líquido, porque o calibre é maior, ele tem uma inserção bem mais dolorosa e exige uma veia calibrosa. Então, tem que ser numa veia boa. Não adianta você tentar funcionar com o catéter 14, uma veia bem fininha aqui da mão. Você vai só traumatizar o paciente, tá? Outra coisa, quanto mais perto da mão, mais dói. Por quê? Porque mão é muito, né, tem muita inervação, então dói bastante, tá? É tanto que, assim, tatuagem na mão dói bastante, até punção de glicemia capilar também dói por conta da inervação. O 18, ele é utilizado já em crianças mais velhas, adolescentes e adultos, ele vai afinando, tá? Quanto maior o número, ele vai afinando. Administrar sangue, hemoderivados, pacientes que, por exemplo, eu quero aqui que o paciente faça uma tomografia com contraste, uma ressonância com contraste. Então, ele vai ter que ir com catéter calibroso, porque o contraste, ele tem que entrar rápido, né? Para poder preencher lá toda a parte vascular do paciente. Então, tem que ser um 18. O 20 vai ser para crianças, adolescentes, adultos, né? Mas ele é adequado geralmente para a maioria das infusões de sangue, que o 20 é esse aqui, que é esse rosinha aqui que eu peguei para vocês. Fala, meu Deus, deixa caindo aqui. O 22 já é para os bebezinhos, né? Bebês, crianças, aí aqueles adolescentes que têm a rede vascular mais fina, para adulto, né? Especialmente idosos, que têm a rede vascular muito fina. Então, olhem aí nos braços de vocês. Como são minhas veias, né? Vou até visualizar aqui. As minhas são bem fininhas, então provavelmente teria que ser com um catéter 20, 22, tá? Então, ele é fácil de inserir, de introduzir,
em veias pequenas e frágeis, né? Mas a infusão tem que ser pequena. Então, por exemplo, eu quero, você médico, eu quero que o paciente receba 500 ml de soro em 20 minutos. Então, o catéter não pode ser um 22, porque ele jamais vai correr em 20 minutos, gente. Ele é muito fininho, tá? Então, para infundir um medicamento, um soro, um sangue, algo bem rápido, o catéter tem que ser calibroso, tá? Então, lembrem-se disso, assim, pro resto da vida. 24 e 26 já vai ser para quê? Para os recém-nascidos, bebezinhos, né, crianças, adolescentes e adultos que tiver assim muita dificuldade mesmo de acesso. Então, eles também são adequados para as infusões, mas a infusão tem que ser menor, volume pequeno e lento, tá? Ele é ideal para as veias bem estreitinhas, né, veias digitais dos dedinhos ou veia dos antebraços dos idosos. Professora, pelo amor de Deus, eu posso funcionar o dedo do paciente? Pode. Se você não tem, você visualiza toda a rede venosa e não visualiza nada, né? Então, se você está vendo aqui uma veia no dedo do paciente e ele deixou, arroche, pode funcionar, tá? Lembrando que tem que ser um catéter de um calibre adequado, certo? Então, e assim, tem todo um manejo também, né? O paciente, ele estranha. Meu Deus, mas o doutor vai funcionar no meu dedo? Aí você vai explicar. Ó, vai ser no dedo por conta disso, disso e disso, certo? Então, não é via de regra. Ele deixar que é o problema. Principalmente, Daniele, se a gente disser assim, Dona Maria, eu vou funcionar um acesso, então vou furar aí uma veia no seu pescoço. Aí dá um pulo lá atrás, né? Então você diga, olha, infelizmente a senhora não tem condições de acesso nos braços, nós vamos ter que pegar um acesso na sua veia do pescoço. Aí o negócio é ela deixar, né? E aqui, gente, é o catéter agulhado, né? Que na verdade é conhecido como não flexível ou scalp. Scalp é o mais conhecido de todos, né? E aí eu trouxe aí uma fotinha só mostrando os componentes do scalp. Que aí tem o adaptador, que você vai conectar em quê? Você vai conectar numa seringa, ou vai conectar no equipo do soro, vai conectar num perfusor, tá? E esse adaptador, ele vem com uma tampinha, tá? Eu tô até com uma aqui na mão. Ele vem com a tampinha. Essa tampinha, ela vai proteger, tá? Esse scalp que tá estéreo, agora não mais, tá? Ele tem esse tubo extensor, que é um tubo que tem 0,5 ml de ar, tá? E você precisa preencher com a medicação. Ele vai ter, no caso esse, não tem esse protetor de agulha, mas é só por conta do fabricante. Ele vai ter as asas de empunhadura, que você vai escolher como funcionar, tá certo? E ele vai ter a agulha. Deixa eu ver aqui que tem gente entrando. O Jucá está perguntando, e se a paciente não deixar, vai assim mesmo? Não, Jucá, se ela não deixar, a gente vai tentar conversar, né, dizer que ela precisa daquele tratamento e tudo. Agora, se ela recusar você, ou eu, ou a pessoa que estiver lá preparada, aí você encontra outra pessoa, né, que talvez o paciente possa deixar, mas a gente não pode ir à força, tá? Às vezes, a gente vai à força, entre aspas, quando é um paciente pediátrico que precisa realmente daquela terapia, tá? E está na presença dos pais. Então, os pais vão ajudar você a funcionar o acesso naquela criança. Porque criança não vai deixar, não, meu amigo. Meus amigos, minhas amigas, criança não vai deixar você funcionar. E olha, você ainda vai ser a pior pessoa do mundo. E é na hora que você vai descobrir que menino sabe dizer nome feio. É nessa hora, viu? Então, nesses casos em que você vai utilizar scalp, né? Scalp a gente utiliza para quê? Para colher exame do paciente, ou então para fazer medicamento em dose única. Ah, fui ali para a festa, nunca mais, né? Festa, aglomeração. Fui ali para a festa, tô embriagado e vou tomar uma glicose. É com scalp mesmo, não vai funcionar com cateter flexível, não, vai ser com agulha, tá bom? Então a gente vai já ver mais sobre esse tipo de catéter. Então, mesma coisa, gente. Quanto menor o número, maior vai ser o calibre. Então, o mais calibroso, no caso, é o 19, tá? Também não vão pelas cores. Aqui a cor é do fabricante. No caso, esse catéter aqui que eu tô na mão, ele é um 20, se eu não me engano. Eu consigo, é um 23.
tá? Eu consigo ver aqui pela cor e pelo número da embalagem, ele é um 23, então ele é adequado, inclusive é o que eu peço para vocês praticarem com o 23, tá bom? Então, observem que o número dos scalps, eles sempre vão ser números ímpares, tá? Quanto maior, né, quanto menor o número, mais calibroso é a agulha. E existe também aqui na Unicristos não tem, porque é muito difícil ter esses dispositivos neonatais, mas lá na NEL de Messejana, na UTI PED, UTI pós, que eu trabalhei lá muitos anos na parte do transplante cardíaco e terapia pós-operatória, lá tinha os scalpes bem pequenininhos, que era exatamente para os recém-nascidos. O Jucá está perguntando, se for presencial, iremos praticar nos nossos colegas de sala? Sim. Então, desde já, escolham aí, façam as duplas, tá? Um funciona no outro, mas só se quiser. Se não quiser, também não é obrigado, não, tá? No mês passado, tinha gente desmaiando, tinha gente passando mal, tinha gente dizendo que ia fazer um exame depois e não podia, só queixo, viu? Isso aí é só medo. Dani está perguntando, o medicamento na emergência que você não vai ficar internado, o scalp, depende. Se você tiver só uma dose de medicamento para tomar, você geralmente usa só o scalp mesmo. Mas se você for tomar, por exemplo, 4 soros, aí eles vão funcionar um catéter flexível, porque pode ser que você perca o scalp no braço. Como assim perder o scalp no braço? Se por acaso ele funcionar aqui na articulação e você der uma dobrada no braço, já era, já perdeu, tá? Com o cateter flexível, não. Você pode dar uma dobrada no braço, certo? Cibele, vai me ajudando aí, viu? Cibele é minha colega de trabalho. Prazer estar aqui com vocês, gente. Então, os tipos de seringa, né? Então, vocês já vão aí escolhendo as duplas de vocês, tá? Quando for no presencial, assim que voltarem às aulas presenciais, vocês já observem ali os braços dos colegas, né? Então, ali, ó, vou escolher o Jucá, porque o Jucá tem as veias boas. Não, o Jucá não, vou querer o Arthur, que o Arthur tem as veias boas, né? Cibele, Luciana. Então, vocês já vão escolhendo as cobaias de vocês. Gente, ó, quem é fitness aí, quem é fitness, que tem menos gordura no corpo, as veias, elas sofrem o pump, né? Então, as veias, elas ficam mais para fora, né? Mais exteriorizadas. Então, quem é fit aí, minha filha, é um verdadeiro modelo de veias, viu? Tudo cheio dos pumps, viu? Principalmente, assim, depois do treino, fica todo pampado. Então, ó, os tipos de seringa. Seringa de 1 ml, tá? É utilizadas para as vias pequenas, intradérmicas, subcutânea. Olha o tamanhozinho da seringa de 1 ml. Vou já botar a foto, tá? 3 ml também para via subcutânea, intramuscular. Vamos já ver essas vias. 5 ml são utilizadas para as vias intramusculares e endovenosas, tá? No caso de medicação que não é diluída. As de 10 ml já são utilizadas para as vias endovenosas, tá? Gente, cadê o povo fit aí? Vocês já estão selecionando as duplas, Tá certo, viu? Vocês já vão selecionando. Tem gente fit, viu? Vou logo dizer aqui. Às vezes os fit são os mais medrosos. Teve gente esse mês passado que não deixou nem a gente passar nem álcool no braço, porque ficou com medo das punções. Então, vamos lá. Sobre os tipos de seringa ainda. E as de 20 ml são utilizadas para as vias endovenosas também, tá bom? Então, observem aí na foto os tamanhos, né, as graduações das seringas. Essa seringa de 20, geralmente, ela é utilizada para as medicações, dipirona, escopolamina, tá? Essas outras menores também são utilizadas para as medicações. Essas menorzinhas, gente, que é a de 1 ml e a de 0,3 ml, elas são utilizadas geralmente para heparina, para insulina, tá certo? Então, são esses tipos de seringa a gente precisa conhecer também, tá bom? E aqui nessa foto eu não tenho a seringa de 60 ml, mas eu tenho nessa. Observem, aqui eu tenho uma de 10, aqui eu tenho uma de 3, uma de 5 e 3 de 60. Essas de 60 ml, elas são utilizadas principalmente na pediatria e na neonatologia, porque existem bombas de infusão de seringa,
tá? Então, você acopla um medicamento, você aspira um medicamento, 60 ml, 50 de soro, e você vai colocar numa bomba de seringa e a seringa vai injetar no paciente. E essa seringa bicudona, que é essa terceira seringa bicudona, ela é utilizada na terceira via da sonda vesical, de demora de 3 vias, aquela de irrigação vesical, ou lá no campo operatório, tá? Quando você tá lá auxiliando o cirurgião e ele pede para você dar uma lavada no órgão ou aspirar alguma coisa, então você utiliza essa seringona de 60 aí, tá bom? Aqui, gente, a angulação das vias de administração, tá? Então, se a administração é intramuscular, eu vou utilizar a angulação de 90 graus. Então, é a seringa reta, tá? A agulha reta. Se a minha administração é subcutânea, eu vou utilizar a angulação geralmente de 45 graus. Mas, lógico, bom senso. Quanto mais tecido adiposo a pessoa tiver, né, mais tecido subcutâneo essa pessoa tem. Então, consequentemente, às vezes, até você pode utilizar um ângulo de 90 graus que vai dar certo no subcutâneo. Qual é a diferença de você saber se está no subcutâneo ou não? Você aspira, né? O tecido subcutâneo, ele não tem, não é para ter vasos. Então, se você geralmente pegou um vaso, ou você tá lá no músculo, tá? Então tá errado, ou você pegou um vaso aí no meio do caminho. Então, você retira a agulha. E se for administração intradérmica, você vai respeitar um ângulo de 15 graus, tá? Lembrando que tudo é muito questão de bom senso, tá bom? Bom senso na hora que você estiver vendo o paciente, palpando o paciente, fazendo o exame físico. Retira totalmente, depois funciona de novo? Sim, Camila. Principalmente, e você tem que trocar a seringa, tá? Trocar a agulha, trocar tudo. Então, por exemplo, se eu for fazer uma administração de uma vacina, e eu aspirar e ver sangue, aquela vacina não vai ser intramuscular ou subcutânea, ela vai ser endovenosa. Então, a ação dela vai ser errada. Então, tem que tirar, desprezar e fazer de novo, tá bom? Furar de novo o pobre do paciente, infelizmente. Aí você tem que dar uma desculpa muito bem dada, né? Para ele não lhe esculhambar depois. Então, a via intradérmica, gente. Nessa via, os medicamentos são administrados na pele, tá? Então, é só mesmo na pele, ali na derme, nem tem vascularização. É uma via tão restrita que ela só é utilizada volumes de 0,1 a 0,5. Ela é utilizada somente, por exemplo, para as reações de hipersensibilidade, né? Não sei se alguém aqui já fez, mas aqueles testes alérgicos, né, que a gente faz na dermatologia, são administrações de alérgenos para testar a sensibilidade do paciente. Então, é feito por via intradérmica. Então, quem estiver lá vai trabalhar bastante com esse tipo de via. Prova de PPD, que é o prova da tuberculose, tá? Reação da tuberculose e sensibilidade de algumas alergias. Vamos lá. Aqui na via intradérmica, como eu já disse, né? Aqui é só mostrando onde é que você vai atingir o ângulozinho de 15 graus, tá certo? Também é utilizado para aplicação de vacina BCG, lá nos nenenzinhos, né? Então, aqui é mostrando a foto de uma reação de PPD, tá? É uma reação de PPD. Então, foi utilizado aí a face anterior do antebraço, tá? Facezinha anterior. Por quê? Porque é uma face pobre em pelos, né? Tem pouca pigmentação, tem pouca vascularização e fica de fácil acesso à leitura. Essa prova de PPD, gente, serve para saber se você teve ou não reação, ou seja, contato com a tuberculose, tá? Então, é muito feito, principalmente em profissionais que circulam muito em locais infecciosos. Então, é utilizado também, né, para vacina de BCG, só que a vacina de BCG vai ser, mundialmente conhecida, para ser na inseção inferior do músculo deltoide direito, tá? Então, vejam aí a administração da BCG, onde é que ela acontece. Vai ser na inseção inferior do músculo deltoide. Então, isso é mundialmente, tá bom? E essa vacina, como todos sabem, dose única, tá? Não repete mais para o resto da vida, só uma dose. A técnica para aplicação, você vai realizar a antisepsia do local com álcool, tá? Álcool a 70,
Vai esticar bem a pele, utilizando os dedos polegar e indicador para poder, né, ter uma boa base para inserir a agulha, que deve ser introduzida sempre com o bisel para cima e na angulação de 15 graus. Gente, o bisel é aquele cortezinho que tem na agulha, tá? Aquela, parece uma espadazinha, né? Parece um punhal, que alguém disse aí. Então, é aquele corte, você vai inserir sempre com a parte do buraquinho para cima e a parte mais pontuda para baixo, tá? Então, você vai inserir nesse ângulozinho de 15 graus e injetar um medicamento que não deve ultrapassar meio ml, tá, gente? Meio ml é o máximo. Se você colocar mais de meio ml, aquela pele vai romper, vai causar uma bolha e vai necrosar ali a pele do paciente. Então, você tem que observar a formação de pápula, que é exatamente o que formou aqui no braço do neném. Observe aqui a pápula, né? Essa partezinha esbranquiçada. É exatamente o que garante, né, que chegou no tecido intradérmico, e na parte intradérmica. E em seguida você descarta a seringa, né, e a agulha no recipiente apropriado. Aqui é mostrando no antebraço, tá? Então, realmente, pessoal, tem que ser só mesmo assim na pele. Basta você esconder o bisel sob a pele e já pode começar a administração, tá bom? Vamos já ver um vídeo, não se preocupem, porque eu tenho certeza que a prática não vai ser muito legal, porque, né, por conta do ambiente e tudo, mas a gente, com certeza, quando voltar, quando acabar esse isolamento, nós vamos ter nossas práticas sim, tá? E todo mundo vai poder fazer as suas pápulazinhas nos braços dos coleguinhas, ou então no seu próprio braço. Via subcutânea, tá, gente? A via subcutânea ou hipodérmica, os medicamentos, eles são embaixo da pele, no tecido subcutâneo. Essa absorção ela é mais lenta, mas é segura e é contínua. Eu posso utilizar para fazer algumas vacinas, como por exemplo a do sarampo, a vacina da raiva, né, os anticoagulantes, no caso a heparina, e os hipoglicemiantes, no caso a insulina. Mas o volume ele não deve exceder de 1 ml, tá? 1 ml já é assim, um limite para essa via. Então, as regiões, né, subcutânea incluem as regiões mais gordurosazinhas nossas, né, do ser humano. Então, a região superior externa do braço, né, essa gordurinha aqui do braço, a gordurinha do tchau. No abdômen, né, fica ali entre o rebordo costal e a crista ilíaca, então é o local ideal. Região anterior das coxas e a região superior do dorso, tá? Então, até aqui nessa gordurinha do pneuzinho aqui de trás, você pode fazer também. Aqui na foto, você consegue observar os locais de absorção, tá? Os locais de administração das vias, tá? Então, geralmente ali na parte abdominal, a velocidade de absorção é rápida, ali já na perna, né, já é um pouco mais lenta, nas nádegas, na parte posterior da coxa também é mais lenta, e no braço, a velocidade da administração, ela é lenta, tá bom? Então, aqui a angulação na via subcutânea, tá? Então, se você tiver um paciente mais... Gente, aí no slide tá pacientes gordos, tá? Mas pacientes com tecido adiposo um pouco mais avantajado, você pode fazer um ângulo de 90 graus, senão a agulha não chega. Ou quando você tem uma agulha muito pequena, tá? Você pode fazer um ângulo de 90 graus. Se for, por exemplo, a agulha normal da via subcutânea, o paciente com peso adequado, o paciente magro, você faz uma angulação de 45 graus, tá certo? Aqui é mostrando uma caneta, tá? Uma caneta de insulina de administração, em que o paciente faz a própria administração. E a agulha, ela fica escondida dentro da caneta, então é bem prático, tá? Eu acho que é até a insulina Lantus, o nome dessa insulina, se eu não me engano. A via de administração intramuscular, gente, o medicamento ele vai direto no músculo, né, do paciente em graus de profundidade variados. Então, nessa via eu já posso utilizar soluções oleosas, tá, garantindo a sua absorção a longo prazo. Então, o profissional ele precisa avaliar a área de aplicação, certificando que o volume, né, que aquele músculo ele consiga receber aquela quantidade de volume que você vai administrar. Pode ser muitas vezes que o paciente precise receber, por exemplo, 10 ml por via intramuscular. Então, você divide em 2 seringas e, infelizmente, vão ter que ser 2 aplicações, porque o músculo ele não comporta um volume muito alto. Depende muito do lugar, né, do músculo também para receber essa administração.
Então, essa é a angulação para a via intramuscular, tá certo? A angulação de 90 graus, e aí eu passo epiderme, derme e tecido subcutâneo, chego lá no músculo, tá? Então, eu preciso realmente estar utilizando a agulha adequada, que é a agulha 25, a agulha 30, tá? E aqui, a escolha do músculo vai depender do volume a ser aplicado, tá? Então, a primeira escolha vai ser no vasto lateral da coxa, que vai receber no máximo ali 5 ml de volume, tá? Então, no vasto lateral é um local que os pacientes, até a gente acha um pouco estranho. O quê? Você vai dar uma injeção na minha perna? É um músculo que absorve, né? Tem uma quantidade bem grande e é um local seguro de aplicação. Segunda escolha seria no glúteo, ou na parte ventroglútea, ou na parte dorsoglútea, tá? Que nós vamos já ver a diferença. Que também comporta ali no máximo 5 ml. Terceira escolha vai ser no deltoide, que é o mais comum, né? Então, mas ele só comporta no máximo 3 ml de volume. O vasto lateral da coxa, né? O local bem seguro, porque tem não tem tantos vasos sanguíneos ali passando, né? Tem, mas é mais interno, a agulha não chega lá, nem nervos importantes, né? Então tem uma extensa área de aplicação. É importante a gente ter cuidado com os nervos, tá, pessoal? Por isso que é importante a gente ter um vasto conhecimento anatômico, tá? Anatômico geral, para não pegar aí esses nervos, tá certo? Proporciona um melhor controle de pessoas agitadas ou de crianças chorosas. Pessoas já agitadas, leiam-se pessoas, pacientes psiquiátricos, tá? Então, geralmente, eles muito agitados, não deixa você chegar no braço e tá lá sentado, vai lá na perna mesmo, tá? O dolzinho ali, intramuscular, você vai na perna. Então, é bem tranquilo. Crianças chorosas, né? Criança chorosa também não vai aquietar o braço. Primeiro que ele vai ter o reflexo de lhe dar o quê? Um murro, né? Então, ele não vai aquietar o braço para você administrar nada. Então, na perna, no vasto lateral, é um lugar bem bacana para você administrar medicamento intramuscular na criança. O local de aplicação no adulto, tá? Geralmente é 12 centímetros abaixo do trocânter e de 9 a 12 centímetros acima do joelho. Só que você vai delimitar, você não precisa estar lá com uma régua para medir esse local, não. É mais ou menos aí, ó. Você faz essa delimitação e aí você vai utilizar esse local para a aplicação no músculo vasto lateral. Em criança, você dobra a perninha, tá? E aí você consegue ter a projeção do vasto lateral bem mais proeminente na criança, recém-nascido também, tá? Inclusive, algumas vacinas a gente utiliza o vasto lateral para aplicação no neném. No músculo dorsoglúteo, né, ele também é indicado para grandes volumes, no máximo 5 ml, mas não é indicado em crianças menores de 2 anos, porque o tecido ele não é tão desenvolvido. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando alguém quiser administrar uma vacina, um medicamento em bumbum de criança, tá? Então, tenham cuidado. Atentar, né, bastante cuidado com o nervo ciático, tá, gente? Então, lá no dorsoglúteo, a gente tem que ter o local exato da aplicação para não danificar o nervo ciático. E o local sempre será no quadrante superior externo do glúteo, né? Então, tem aí o glúteo do paciente, você vai traçar, assim, uma cruz, vai dividir em 4 quadrantes e vai aplicar no quadrante superior externo. Paciente é bicho engraçado, né? Aí aqui você observa que ele passa longe do nervo ciático. Paciente é bicho interessante, né? O paciente às vezes diz assim: Ave Maria, eu fui lá no hospital para aplicarem um remédio em mim e aplicaram quase nas minhas costas, né? Então, no quadrante superior externo já é na parte superior do glúteo, né? Então ele fica achando que é quase nas costas, que acha que tem que ser na parte mais carnuda do glúteo, né? E não necessariamente. Tem que ser aí nessa parte do quadrante superior externo. Se alguém quiser aplicar lá no meio ali da bunda, tá? Então, suspeite, tá? Essa pessoa não tá sabendo fazer a delimitação adequada no dorso glúteo do paciente. Então, você faz aí o quadrante, tá? E vai pegar exatamente o local do quadrante superior externo de aplicação do dorso glúteo, né? O volume bom, volumezinho de 5 ml. No deltoide. O deltoide, ele já tem uma massa muscular relativamente pequena, né? Não sendo capaz de receber grandes volumes, no máximo 3 ml. Apesar das pessoas, o meu deltoide aqui, ó, é super desenvolvido.
Então, ele aguenta mais. Pode ser que o seu aguente, mas via de regra é no máximo 3 ml, tá certo? Ele não deve ser utilizado em injeções consecutivas e com substâncias irritantes, pois pode causar um abscesso e necrose. Então, injeções oleosas, tá? Se você for fazer, por exemplo, uma dose a cada semana, tenta fazer uma no deltoide, outra no outro deltoide, outra no vasto lateral, para que não cause abscesso, tá? E necrose no músculo do paciente. Ele é bem contraindicado para menores de 10 anos e adultos com pequeno desenvolvimento muscular. Gente, eu já tive a experiência, pessoal, de não ter a agulha adequada no serviço para eu aplicar intramuscular e o paciente ser muito magrinho, mas muito magrinho mesmo. E quando eu fui aplicar intramuscular no deltoide dele, ele não deixou, tá? Nem dorsal-glúteo, nem ventroglúteo, nem vasto lateral, ele só deixa aqui. Eu, pois tá bom, pois vamos. Pois a ponta da agulha arrastou no osso dele, tá? Eu senti, imagine ele. A ponta da agulha arranhou o osso. Sabe aquela sensação de arranhar o quadro? Foi a mesma sensação. Então, ele é contraindicado em crianças por conta disso, tá? Em adultos com pequeno desenvolvimento muscular. Mas se o adulto não deixar, é por conta e risco, tá? Você faz mesmo assim, tá? Então, aí seria a forma correta, né? A angulação da aplicação intramuscular. Como é a técnica? Lógico, você vai lavar as mãos, né, antes e após o procedimento, deixe o paciente em posição confortável, escolha o melhor local de aplicação, calce suas luvas para o procedimento, realize a antisepsia do local, né, embebido com álcool a 70. Com a mão não dominante, você vai segurar firmemente o músculo para a aplicação da injeção e vai introduzir a agulha no músculo, sempre com o bisel lateralizado, no ângulo de 90 graus. Sempre, gente, o bisel, que é a partezinha né, pontuda da agulha, tente colocar no sentido das fibras musculares, por isso que ela vai ser lateralizada, tá? Para não sair rasgando, né, as fibras musculares do paciente. Então, sempre quando você introduzir a agulha, você vai aspirar para ver se não funcionou nenhum vaso. Caso tenha funcionado, você vai desprezar e reiniciar a punção. Injetar lentamente o medicamento após a aspiração. Não precisa você ir com gosto de bala, não, tá? Rápido, não. É lento, tá? O músculo, ele vai absorver lentamente. E retirar a agulha em movimento único. Terminou? Só faz puxar, tá? E segura lá. Não precisa massagear nem ficar, não precisa não, tá? Isso aí não existe não. Na região ventroglútea é a mais indicada porque não tem estruturas anatômicas importantes, né? Não tem grandes vasos ou nervos significativos. E é indicada em qualquer faixa etária, mas é pouco utilizada porque as pessoas estranham, né, a localização. Como é que eu escolho, aliás, como é que eu seleciono o lugar específico da administração? O profissional, ele coloca a mão dominante, né, espalmada sobre a região trocanteriana do quadril do paciente. Aponta o polegar para a virilha do paciente e os outros dedos para a cabeça. Coloca o indicador sobre a crista ilíaca anterior e o dedo médio para trás. Vala-me Deus, é bem no meio aqui que você vai administrar. Vai formar um V, certo? E o centro do V é o local da aplicação. Veja aí, o polegar vai ficar virado para frente, aqui o dedo vai ficar na crista ilíaca, tudo apontado para a cabeça. Então, aqui no meio vai ser o local da administração. Geralmente os pacientes não deixam não, tá? Questão cultural, gente. Ó, então aqui mais uma vez mostrando o local de aplicação. Aqui não tem inervação, tá? Vai ser difícil você pegar um nervo aqui ou alguma outra estrutura importante se você fizer essa mensuração correta, tá? Então, ele também abarca aí 5 ml de volume, tá? Então, é bem bacana. Então, vamos aqui dar uma olhada nos passos, vamos entender esses passos. Então, deixa eu ver se vocês conseguem assistir junto comigo. Se não, eu passo aqui o link para vocês tranquilamente, e aí vocês ficam com o link para assistir depois, tá bom? Isso aqui a gente filmou lá no Hospital Simulado, então vamos ver se vocês conseguem assistir junto comigo. Cadê meu filho?
colocar o link, tá, para vocês. Administração de vacinações. Segundo passo, vacinação. Lembrando que essa parafinação é a recomendação para tempos de pandemia de coronavírus. Terceiro passo, vacina. Nesse caso, é a administração de vacina, mas é igual à intramuscular, mesma coisa. Intramuscular, intradérmica, é a mesma técnica. E a modelo aí sou eu, viu? Vence. No local da aplicação, como não sei. Próximo passo, a fibra imunológica. Essa aí é o subcutâneo, tá? A agulha apropriada, no tecidozinho gordinho ali do braço. O ângulo que ele vai utilizar é o 90, porque a agulha é apropriada, certo? Então, não teria problema. Reforçando as recomendações sobre o descarte do material utilizado. O pétalo cortante deverá ser descartado no descartex, a caixa de pétalo cortante, e o material descartável auxílio imunobiológico. Aí já vai ser intramuscular. Só que eu não deixei sem mim, não. Ia doer. Administro imunobiológico. Percebam que o volume é maior. Ângulo de 90 graus. A agulha é maior também. Ó, aspira para ver se vem sangue. Quando não vem, administra. E retira de uma vez. Agora a intradérmica. Para a técnica de aplicação da vacina intradérmica, utilizaremos o antebraço, onde faremos a aplicação do biológico utilizado no teste de BPD, reforçando que a vacina antirrábica e BCG é utilizada na região do deltóide.
Ó, ele só esconde o bisel embaixo da pele e injeta para a formação da pápula. Ó, a pápula formando e mantém a agulha por 10 segundos. Pronto, aí vocês ficam, tá? E aí depois vocês podem dar uma olhada com mais calma nesse material. Tem inclusive mais vídeos, gente, lá no meu canal, sobre essas técnicas que são importantes a gente aprender, tá? E a via endovenosa, né? É a via que a gente mais utiliza na parte hospitalar, né? A administração de medicamentos na corrente sanguínea através de uma veia, né? Então, pode ser tanto dose única como infusão contínua também. O medicamento, né, ou a solução, ele é absorvido imediatamente, então a resposta do paciente também é imediata. Então, se você fizer uma adrenalina, ele vai aumentar a pressão arterial imediatamente. Se você fizer ali uma insulina, ele vai baixar a glicemia imediatamente. Insulina também pode ser endovenosa, tá certo? A biodisponibilidade ela é instantânea, né? E então é a primeira opção, a via endovenosa, para administrar os medicamentos durante uma emergência. Então, como é completa essa absorção, ela pode ser fornecida em fluxo contínuo. Então, é a via de escolha, tá? Para via hospitalar. Quais são os locais mais utilizados para punção? São as regiões dos membros superiores, tá? Braço, que no caso são as veias cefálica e basílica. Antebraço, nós vamos utilizar cefálica, cefálica acessória, basílica, intermediária e a região da mão, tá? Gente, eu trouxe um dispositivo aqui que eu queria que vocês vissem, porque provavelmente não vai rolar nossa práticazinha aqui. Mas eu quero que vocês vejam esse dispositivo, como ele facilita a visualização das veias dos pacientes. Vou pegar aqui. Eu vou pedir para vocês mudarem a imagem da visualização da câmera, saírem um pouco dos slides e olharem aqui para mim. Observem esse aparelho, tá? Ele é um visualizador de veias. Esse aparelho aqui, ele é do meu acervo pessoal. Ele é maravilhoso, gente. Assim, é coisa de outro mundo. Porque quando você não tem tanta visualização venosa do paciente, você pode utilizar. Ele faz a leitura do CO2 circulante. Então, ele só vai visualizar veias, tá? Então, ele tem uma luz que vai visualizar essas veias e ele tem essa anteninha que é a distância da visualização. E eu vou projetar, eu espero que vocês consigam ver. Eu vou projetar esse visualizador para que vocês consigam olhar a veia, né? Que legal! Então, você vê o trajeto venoso do paciente. Então, isso daqui é muito maravilhoso para pediatria, para hemodiálise, para idoso, para pessoas negras, porque a gente não vê muito fácil a veia. Então, é maravilhoso. Professora, vê artéria? Não, você só vê veia, tá? Como ele é um material que não é muito acessível, uma maquininha dessa não é muito acessível, ela infelizmente não tem no SUS. O aparelho é um visualizador de veias. Eu já vi até, Yasmin, ele no AliExpress. Eu comprei ele fora, uma viagem que eu fiz, mas ele é muito top. E ele tem, sabe onde é que eu já vi? Já vi lá no Monte Clínico, já vi naquele laboratório de pediatria da Unimed, de coleta de exame. Normalmente ele não tem no hospital, tá? Infelizmente. Eu acho que lá no Hemócio ele também tem. E geralmente, cirurgião vascular compra também, né? O pessoal da vascular, porque ele é muito, muito útil. Então, gente, é muito top. Então, assim, eu morro de amores por ele. Então, você consegue visualizar qualquer veia, ó. Você está falando.
Peraí, deixa ele ligar de novo. Visualizar qualquer veia, né? Inclusive, às vezes eu ando com ele para poder, olha lá, que bacana. Eu ando com ele para poder, para pacientes difíceis, tá? Então, é assim uma coisa bem Nutella, tá? Mas é uma Nutella boa, Nutella prática. Agora sim, se o paciente tiver muito pelo, atrapalha, ó. Aqui veja que ele não tem uma visualização muito boa, tá? Então, ele atrapalha um pouco. Se o paciente tiver tatuagem, ele também atrapalha, ó. Tá? Eu tenho aqui de um lado, tenho do outro, então tá descarregando. Ele atrapalha um pouco a visualização, tá? Mas, via de regra, é maravilhoso, tá bom? Se você não tiver esse dispositivo, então tem que ser o método raiz mesmo, sabe? Tem que ser exame físico, palpação, e é o que a gente geralmente vai aprender, tá? Veias dos membros inferiores, última escolha, tá? É um local que não é bacana para o paciente, que tem maior probabilidade de formação de trombos, tá? Então, não é muito bacana, tá bom? E região do pé. Gente, se você funcionar um acesso no pé do paciente, esse paciente não vai poder andar tão cedo, né? Se ele for caminhar, ele vai perder o acesso. Então, é em última escolha, tá bom? Indicam-se diluições em seringas de 10, de 20 ml, né, de água destilada, de soro fisiológico. Medicamentos com altas concentrações, geralmente você vai utilizar soro fisiológico ou solução glicosada, tá? Então, aqui é visualizando melhor quais as veias, tá? O domínio, a gente precisa ter o domínio anatômico, cadê os monitores de anatomia aí, né? Precisa ter um domínio venoso bem bacana para poder funcionar o acesso, funcionar a veia, funcionar a artéria. Então, é o domínio anatômico mesmo, tá? Então, é muito importante, a pessoa já sai lá na frente quando já tem esse domínio anatômico, tá? Então, geralmente, a melhor opção é a veia basílica mediana, tá? Porque a cefálica ela é mais propensa à formação de hematomas, por ser mais, né, aqui para fora. Já no dorso da mão, o arco venoso ele é o mais recomendado porque é mais calibroso. Mas, gente, nem todo mundo tem as veias iguais. Então, a mudança anatômica ela é muito grande, tá? Então, tem pessoas que têm veias que têm mais facilidade de dançar, a gente chama até de veias bailarinas, em que você coloca a agulha, a veia vai para lá. Você coloca a agulha, a veia vai para o outro lado. Então, você tem que primeiro fazer o exame físico do paciente para poder realizar a punção. Um dispositivo muito importante para a punção é o garrote, tá? Ou torniquete, que aí tem vários modelos, né? Geralmente, né? O mais raiz é esse de látex, tá? Essa borrachinha, que você encontra em todo lugar, inclusive essa borracha é vendida em loja de material de construção. Então, é muito simples, muito fácil, tá? Ele é um cinto flexível que você vai fazer a retenção do sangue venoso e vai engurgitar a veia para facilitar a visualização no momento da punção. Isso, ensinar vocês a colocarem o garrote é uma das práticas que a gente vai fazer, tá? Porque esse nozinho aí, às vezes a gente se enrola nesse nó, porque eu preciso ter um bom retorno venoso, que eu preciso reter aquele retorno venoso para que eu consiga fazer uma boa punção. Vou precisar de fixação, tá? Então, vou precisar ou de micropore ou de esparadrapo, mas a Anvisa recomenda que seja estéreo, tá? Então, nenhum desses três tipos aí da foto é estéreo. Então, ele vai só para fixar externamente. O local de inserção tem que ser realmente um filme transparente estéreo. Não é a realidade que a gente vê por aí nas emergências, infelizmente, porque isso é caro, tá bom? Mas lá onde eu trabalho é sim, tá? A gente coloca o transparente estéreo. Então, aí é só mostrando a fixação de um scalp, tá, na pele do paciente, com a fita transparente, mas essa também não é a fita estéreo. Aqui já é mostrando com o filme transparente estéreo. Percebam que foi funcionado aí nesse paciente com um gelco, tá? E tá conectado aqui um perfusor, né? Ou seja, um extensor. Eu posso utilizar as duas vias para fazer medicação. E aqui, com o curativo transparente estéreo, eu consigo visualizar se a agulha flexível sair, se o paciente tiver alguma infecção, alguma vermelhidão, e aí eu consigo visualizar sim, tá bom?
O material que eu vou precisar, algodão com álcool a 70, tá? O garrote, luvas de procedimento, óculos de proteção, lavar bastante as mãos, né? Não precisa ser aquela lavagem cirúrgica do Grey's Anatomy, não. É uma lavagem mesmo, aquela de 1 minuto. Avaliar sempre as condições de pele do paciente, condição de rede venosa. Então, antes de começar, antes de reunir o material, você vai lá no paciente, ô, dona Maria, eu vim aqui olhar como é que está a sua rede venosa. Por quê? Porque se ela não tiver condições, você não vai funcionar. Isso não é vergonha nenhuma, você chamar um colega que sabe mais, você chamar um colega ali da enfermagem, você chamar um colega cirurgião para te ajudar na hora da punção. Você não vai expor o paciente ao sofrimento só porque você vai tentar funcionar. Se você não estiver vendo, você não vai funcionar, certo? Se você não vê de primeira, você vai garrotear para ver se consegue visualizar. Isso a gente só vai conseguir fazer na prática. Posiciona o paciente de forma confortável. Você vai colocar o garrote cerca de 10 centímetros acima do local a ser puncionado. Ou 5 dedos. Então, por exemplo, eu quero funcionar aqui na região da fossa antecubital. Então, eu vou colocar 5 dedos para cima e coloco o garrote no braço mais em cima, tá bom? Então, aí o paciente já com o garrote, você vai fazer antisepsia em movimentos circulares, tá? Sempre de dentro para fora, deixando secar completamente. Às vezes o paciente quer ajudar e assopra, né? Você passou o álcool, o paciente vai lá, aí você vai ter que limpar de novo, porque ele deu uma cuspida de Covid em cima do braço, né? De Covid não, pode ser ou não, né? E sempre, gente, lembrar de desprezar os perfurocortantes em recipiente rígido, que é essa caixinha do Descartex, tá bom? Então, sempre vai ter no local essas caixinhas para você descartar os perfurocortantes. Se for resíduo infectante, vai ser no lixo de saco branco e resíduo comum, lixo de saco preto. Todo profissional tem que saber disso. E vamos falar aqui da técnica de punção. Lógico, você vai deixar o paciente em posição confortável, você já vai conversar com ele, ó, dona Maria, eu vou funcionar com seu acesso. Você já vai com toda a sua postura, né, para o paciente sentir a sua segurança. Você vai escolher o local de punção, sempre vai iniciar pelas veias das extremidades, tá? Nunca vá direto na jugular, ou já chamar o cirurgião para puncionar um central. Sempre vá primeiro nas veias periféricas, as extremidades. Garrotear o local para melhor visualizar a veia, né? Isso aí facilita também. E depois prepara o material. Se você primeiro preparar o material antes de ver o paciente, pode ser que você perca aquele material, tá? Realizar a antisepsia, né? A punção do catéter sempre vai ser com o bisel voltado para cima, porque você vai fazer um movimento de escavar a pele do paciente, tá? Então, sempre a ponta virada para baixo e o bisel, que é o buraquinho, para cima. Após realizar, né, fazer a fixação adequada com o curativo estéreo e identificar a fixação com a data para você controlar a nova punção, certo? Reunir o material, né, desprezar em local apropriado e registrar. Se por acaso, aí pronto, você já funcionou o acesso, está tudo bonito, vai começar a administração dos medicamentos. Mas podem acontecer alguns acidentes, né, algumas intercorrências. Pode acontecer extravasamento da medicação, né, e esse extravasamento ocorre edema, infiltração da solução, causando edema e dor. E se por acaso for um medicamento irritante, for um quimioterápico, for uma adrenalina, for algo que não é bom, não é fisiologicamente bem recebido pelo organismo, ele vai causar necrose, vai causar outros problemas no paciente, né? Se isso acontecer, gente, a infusão ela tem que ser interrompida e o catéter retirado. Olha só essa mão desse paciente como tá de soro, né? Então, aí o que foi que aconteceu? Extravasou o soro para a mão do paciente, né? Na primeira e na segunda foto, você consegue ver visivelmente o edema que o corpo do paciente vai absorver, né? Você vai pedir para o paciente elevar o braço, né? Para que os vasos linfáticos façam essa drenagem, mas isso não é bom que ocorra, tá? Isso aí dói. O paciente vai sentir dor. E nesse local, provavelmente, vai ficar um hematoma também. Provavelmente, tá? Observe aí o tamanho desse hematoma causado por punção de acesso.
né? E aí, tomara que o organismo absorva, né, esse edema, esse sangue aí, esse hematoma, porque senão só vai rompendo, né, rompendo e precisando drenar. Então, isso é uma morbidade muito ruim para o paciente. Pode acontecer também obstrução, que ocorre quando o quê? Quando a infusão é interrompida em algum momento e o dispositivo fica sem fluxo, né? Fica sem nada entrando no acesso. Ou quando ele fica fechado por muito tempo. Então, como é que a gente desobstrui esse acesso? Você injeta um pouquinho de solução salina ou água destilada, garantindo que o catéter fique pérvido novamente. Ou pode acontecer também flebite, tá? Que é uma inflamação na veia, após a punção venosa ou administração. E flebite, gente, geralmente pode ser infecção, tá? Flebite, ela é a inflamação, mas ela pode levar a uma infecção. Então, o paciente ele vai apresentar dor naquele local, sintomas de infecção mesmo, dor local, calor, edema, sensibilidade ao toque. Imediatamente a infusão tem que ser interrompida e o catéter tem que ser retirado e puncionado em um outro local, tá certo? Ele não deve ser puncionado no mesmo local. Então, observe aí no braço do paciente, né? Ele tem um hematoma, uma equimose e uma flebite logo ali mais em cima, né? Então, aí já tá perdido, não é a veia do paciente tá perdida, tá? É o local de punção aí, você não vai mais poder utilizar porque ele não vai ter fluxo, né? Ele está rompido, mas ele se regenera, tá? O que não se regenera é a dissecção venosa, mas essas flebites, hematomas, a gente consegue resolver. Essa também é uma foto de uma flebite superficial, em que você observa aí o eritema, tá? Provavelmente vai estar quente, tem um pouco de edema, tá? Pela cor da pele também. Então, o acesso aí já foi retirado. E observe o tamanho dessa flebite, e a flebite percorre aí todo o caminho da veia, vocês estão vendo? O caminho do vaso, a flebite acompanha. Então, aqui foi funcionado um vaso de membro inferior e ocasionou aí essa flebite grande nessa paciente, tá? Então, geralmente, se não ocorrer com infecção, ela evolui rapidamente. A gente coloca compressa fria, faz, né? Existe aquele medicamento, aquela pomadinha, que é a Hematon, que tem um nomezinho, esqueci o nome, da Hematon, que você dá para o paciente passar e aí vai diminuindo esses hematomas. Então, aqui nós temos Heparil, obrigada, Sibeli. Vamos entender aqui esses passos, tá? Como eu sabia que a gente não ia ter uma boa visualização aqui da nossa prática, nós conseguimos ver mais ou menos os dispositivos, tá? Os principais dispositivos, e logicamente nós vamos ter um momento prático, tá, gente? Não se preocupem. Presencial, na verdade, a Unicristos, ela está preparada para receber vocês já, né? Receber tanto os professores quanto os alunos. O que nos está impedindo, infelizmente, ainda é o governo, tá? Que não está permitindo a aula presencial. Mas eu tenho muita fé que daqui a pouco a gente vai se encontrar. Daniela está perguntando, a flebite se dá pela punção ou também pelo conteúdo? Também. Tanto pela punção, digamos que você puncionou e não utilizou uma técnica asséptica, né? Aquela bactéria que ficou ali no local, ela pode sim vir a ser uma flebite, tá? Inflamar ali o vaso. E pelo conteúdo infundido também. Existem alguns conteúdos que eles são mais irritantes para a veia do paciente. E aí ele ocasiona ali a flebite mecânica no vaso, também pode acontecer. Se o catéter ele for muito calibroso, ele pode causar uma flebite mecânica também. Ela não é imediata, a flebite ela demora um pouquinho. Por isso é que a gente precisa colocar um curativo transparente estéreo, para que a gente consiga observar diariamente no exame físico. Como é que está o acesso? Tá tranquilo? Tem flebite? Né? Se não tiver, geralmente a gente evolui. Sem sinais flogísticos, tá? Então, a gente precisa observar muito o que é que vai ser infundido nesse paciente. Gente, e aí nesse vídeo, tá? Vou colocar aqui o link para a gente assistir junto também. Nós vamos entender esse passo a passo, porque eu já sabia que a gente precisaria do vídeo mesmo. Olha lá o link. Precisaria assistir o vídeo mesmo, porque filmando aqui não vai ter condições, tá? Então, vamos lá, vamos assistir juntos.
Separe o material. Material para asepsia, algodão e água 70%, torneirinha 3 vias ou dânula, extensor multivia com clamp, catéter sobre agulha de diferentes calibres, catéter agulhado para infusão em dose única, agulha 40 por 12, seringa de 10 ml, solução fisiológica 0,9% para flush do acesso venoso, fita adesiva, garrote, equipo gravitacional e solução para infusão. Verifique o local mais adequado para a função. Para infusões mais breves, recomenda-se superfícies dorsal e ventral dos antebraços. As vestimentas inferiores não devem ser utilizadas a menos que seja absolutamente necessário. Conecte a seringa ao catéter agulhado para preenchimento do catéter com solução fisiológica 0,9%. Proteja a seringa e o catéter com cuidado para não contaminar os dispositivos. Garrotear e pedir ao paciente para abrir e fechar a mão. Visualize a rede venosa e inicie a antisepsia. A antisepsia pode ser realizada com solução alcoólica. No caso de clorexidina, realize movimentos de vai e vem. Após a antisepsia da pele, o sítio de inserção do catéter não deverá ser tocado. Aguarde a secagem espontânea do antisséptico antes de proceder à punção. Posicione o dispositivo agulhado com o bisel para cima. Realize a punção. Ao perceber o retorno venoso, aspire e teste o fluxo do catéter. Retire o garrote e realize a infusão com a solução fisiológica 0,9%. Pessoal, como já tem muita gente saindo da aula, fiquem aí com o link, tá, do vídeo para vocês assistirem. E aí a gente vai se encontrar no momento presencial. A partir do momento em que o governo autorizar os nossos encontros, nós iremos fazer esses encontros presenciais, tá certo? Então, alguém tem alguma dúvida? Caso vocês queiram me encontrar, tá? Eu vou deixar aqui os meus contatos. Professora, bom dia. Obrigada pela aula. Assim, como não deu para fazer essa parte prática presencial, como é que vai ser cobrado isso da gente? Vocês não vão ter essa parte presencial, a prática cobrada não, tá? Então, não se preocupe, que assim, o procedimento não vai cair, prova prática e nada não. Agora, toda essa parte da teoria, eu vou colocar aqui meus contatos, tá bom, gente? Toda essa parte teórica que a gente já viu, indicações e tudo,
Vocês vão receber a aula, com certeza, e aí vocês vão ter como estudar, tá bom? Então, qualquer dúvida, tá aí minhas redes sociais, meu e-mail, meu contato. Obrigada por essa manhã, né? Foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Fiquem todos em paz. Um abraço. Tchau. Obrigada, Cibele.